Fraude no INSS. 6,3 bilhões roubados de aposentados. É isso mesmo que vocês ouviram. A ratarada voltou a atacar a todo vapor. Agora, calhordamente atingindo os velhinhos do INSS, com um prejuízo em torno de 6,3 bilhões de reais, através de descontos não autorizados de mensalidades irregulares, tudo fraudado por uma gangue da pior espécie, ligada a sindicatos e associações como a conhecida CONTAG, que posa de valorizadora da agricultura familiar, e o Sindinap, que diz representar aposentados, pensionistas e idosos e cuja vice-presidência é ocupada por alguém cujo DNA tem a mesma característica da família. Estou falando do tal de Frei Chico, egresso do quadro do PCB, o Partidão Antigo, que é irmão do presidente Lula. A propósito deste cidadão, vejamos o The Investor. INSS, sindicato de Frei Chico, irmão de Lula, faturou 100 milhões a mais em 3 anos. Uma família de grandes negócios. O conjunto de pelo menos 11 entidades simulavam prestar serviços como assistência jurídica, descontos em academias e planos de saúde, sem terem estrutura operacional própria. A quadrilha agia, segundo consta, desde 2019, na gestão Bolsonaro, mas agigantou a fraude sob as bênçãos do PT, quando foi favorecida pela atuação do próprio corpo dirigente do INSS, captado pelo seu titular Alessandro Stefanuto, homem de confiança do ministro da Previdência Carlos Lupe, cacique do PDT de nebulosas passagens desde o governo da Dilmucha, quando foi acusado de se beneficiar de convênios irregulares na condição de ministro do Trabalho. Stefanuto não aguentou a pressão, peidou fino e pediu para sair, porque julgou impossível sair desta trama desclassificada e vagabunda, urdida contra hipossuficientes e vulneráveis que nesta altura da vida estão premidos por inúmeras dificuldades, desde a manutenção à base de pífios proventos ao consequente convívio dificílimo com o elevado custo de vida imposto por este governo. Foi dentro do INSS como responsável pelo desconto de aposentados e pensionistas com destino aos sindicatos e associações de acordo com o artigo 9º da Instrução Normativa INSS 162 de 2024, que o conluio criminoso se consolidou sob a vista turva da direção superior da autarquia. É aluada a ideia de que o esquema delituoso pudesse desenvolver sem a cooperação de gente de dentro do sistema, já que o Ministério da Previdência guarda uma base gigantesca de dados, desde o meu INSS ao cadastro do CNIS. Aí fica a pergunta, que lixo de controle tem esta pasta que abre a guarda para passar ilegalmente 6,3 bilhões de reais que teriam de ser aprovados pelos segurados antes do efetivo desconto? Este magote de pilantras da mais inferior espécie faz parte da militância da mão grande, que surrupiou delirantemente no tempo do Mensalão e do Petrolão, e agora retorna à cena do crime com a mesma avidez, podridão e cinismo de antes. Com a popularidade no esgoto, o presidente Lula sabe que tem obrigatoriamente de passar a ideia de que tudo será investigado de modo sério, ou seja, tem de passar a noção de que tudo será levantado de forma autônoma e transparente. Daí a pressa com que o ministro da Justiça veio a público falar em corte da própria carne para
remover a lameira acumulada pelo bando. O que eu queria ressaltar é o seguinte, que o papel da Polícia Federal é um papel de polícia de Estado, absolutamente republicana, e investiga o que for necessário, doa a quem doer, inclusive cortando na própria carne, se for preciso. Todavia, dizem que a chamada Operação Sem Desconto, ela foi tocada por uma parte da Polícia Federal que não aprova o que está aí. E que diante da montanha de dinheiro surrupiado e das inúmeras reclamações na Justiça de aposentados e pensionistas do INSS contra descontos indevidos nos seus olerites, viu-se instada a deflagrar a investigação. A extorsão se consolidou no governo petista, que convivia de boa com ela, sendo que a sua operacionalidade envolvia empresas fantasmas, gastos astronômicos no mercado de luxo, compra de ouro e dólar e obra de arte. No fundo, depois de perdida a obrigatoriedade da contribuição sindical decorrente da reforma trabalhista de 2017, a turma da lambança sindical decidiu partir para cima dos ganhos dos aposentados. E foi aí que optou pelo golpe baixo e violador do direito do idoso protegido constitucionalmente pelo artigo 230. E assim assaltou as contas bancárias e usou o dinheiro para abastecer o cofre gordo da pelegada. A percepção diante deste governo que derrete em termos de desaprovação no âmbito interno e do olhar enviesado com que é encarado externamente é que muita coisa irá se desvelar adiante. Ou seja, a pedreira só começou. Talvez seja o caso de levantar. Não terá chegado a hora de uma nova Operação Lava Jato? Material não falta. Como divulgado pelo Poder 360, o governo Lula recebeu suspeitos de fraudes no INSS 15 vezes desde 2023. Ou seja, a malta de pilantras era frequentadora assídua da cozinha do INSS. Por isso, já estão chamando a mutreta de novo mensalão. Na verdade, pode ter se iniciado a puxada da ponta de uma série de irregularidades que setores descontentes com os rumos do país irão colocar na rua. É bom a turma do amor se preparar, porque, ao que parece, o conflito será cruento, tanto no âmbito interno como no externo. Afinal, o trumpismo não engole a ideologia progressista e nem os adereços colados a ela, como identidade de gênero e a prática da lacração. E brigar com gente bem mais poderosa é furada, ou não é? Este foi o Soletrando Direito. Se gostou, curta o vídeo deixando o seu like, inscreva-se no canal para ampliar o seu alcance, comente aqui embaixo o que você pensa sobre a sacanagem perpetrada contra os velhinhos do INSS, compartilhe o vídeo, tchau!